Agradecer a Rede 1, o irmão Valdo, pelo convite. Glória a Deus. Hebreus 2, versículo 3. Hebreus 2, verso 3. Amém, irmãos? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Eterno Deus, eu sei, Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor está na casa, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, nesta noite, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra e para que essa palavra, Senhor, ela possa gerar frutos de arrependimento na nossa vida. Que nós venhamos preparar o nosso coração, a boa terra, Senhor, para recebermos a Tua palavra e sermos transformados. E eu te louvo e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos podem se sentar? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, quando você for orar, você tem que ter cuidado com o que você fala com Deus. Eu tenho que falar isso aqui porque é tudo para a honra e glória do Senhor. O irmão Valdo me convidou para ministrar essa palavra e eu falei para ele que eu ia orar. E eu falei para ele assim, mas isso quer dizer, irmão, que eu não queria, certo? Aí eu falei para ele, não, eu vou orar de tarde e eu te dou a resposta. E não dei não, irmãos. Chegou de tarde, de noite, amanheceu o dia e nada. Eu falei, deve ter arrumado, comentei com meu esposo, né? Só que na hora que ele me convidou, veio esse versículo no meu coração. Só que mesmo assim eu estava querendo, não, Senhor, se eu quiser me usar, só vai confirmar, né? E no outro dia de manhã, fui orar, conversei demais. Senhor, é eu mesmo que o Senhor quer usar? Se for eu mesmo, eu vou pregar. Se não, o irmão Valdo me manda mensagem falando que era eu. Então, assim, só para os irmãos saberem que quando a gente pede, quando a gente apresenta algo, né? O Senhor, Ele nos conhece e é a vontade dEle que deve permanecer. Amém, irmãos? Então, é para a honra e glória do nome dEle, a palavra dEle precisa ser anunciada e Ele quer nos usar. Ele quer usar o vaso de barro para transmitir a sua palavra. O autor aos Hebreus, que não sabemos quem é, ele escreve essa carta para evitar algum tipo de retrocesso ao judaísmo. O povo hebreu ali, os judeus, eles haviam se convertido ao cristianismo. E ele escreve esse livro, alertando esse povo, para esse povo não retroceder, por causa que esse povo estava sofrendo uma grande perseguição. Então, o autor, ele olha ali a necessidade, a urgência, e fala para eles o seguinte, e ele escreve essa carta, esse livro, apresentando a suficiência e a superioridade de Jesus. Ele tentou ajudar cristãos em conflito a entender que Jesus Cristo cumpriu a lei e as profecias do Antigo Testamento. Ele exortou e alertou os fiéis de todas as idades a cumprir sua parte na missão redentora de Deus e amadurecer na fé. Nós vemos aqui a preocupação desse homem, desse autor, acerca do que estava acontecendo. E eu já quero logo começar. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 4. Nós estaremos explicando e aplicando para nossas vidas. E eu quero que você preste muita atenção, não olhe para mim, mas o Senhor Jesus, Ele quer falar com você. Jesus, Ele quer falar comigo, assim como Ele já tem falado. Olhe para a palavra, porque o Senhor Jesus tem algo para você nessa noite. Você crê? Aleluia. E o tema dessa mensagem é o perigo da negligência.
versículo 1, coloca para mim, Hebreus 2, verso 1. Deixa eu ver se é a mesma tradução para acompanhar. Vou ler na minha aqui. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência ou atenção para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. O versículo 1 começa com uma conjunção conclusiva. Ou seja, ele está concluindo o que ele falou no capítulo 1. O autor ele está concluindo o que ele alertou no capítulo 1 acerca de que Jesus é superior aos anjos. Então o autor ele enfatiza isso para esse povo, trazendo para o capítulo 2, para que nós venhamos atentar, irmãos, para as coisas que já temos ouvido, que é a palavra de Deus. Porque nós sabemos que o primeiro passo que uma pessoa vai se esfriando, o que leva ao esfriamento espiritual, é quando nós, eu não vou falar pessoa não, vou falar nós. Quando nós deixamos de examinar as Escrituras. Nós temos a Bíblia em casa. Nesse contexto aqui, Jesus já havia sido anunciado pelo Senhor, pelos profetas. Só que nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o ensino, só que muitas das vezes nós nos esquecemos. Nós não damos atenção para aquilo que nós ouvimos um dia. E nós deixamos a nossa Bíblia empoeirando, talvez até aberta no Salmo 91, no Salmo 23, mas nós não damos atenção à palavra do Senhor. E nós devemos, é um alerta para a igreja do Senhor. Ele falou que aquele povo é relevante para nós nos dias atuais. Nós devemos ouvir a palavra de Deus com atenção, guardar os ensinamentos de Cristo no coração, permanecer firme na fé. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, como que nós cultivamos uma vida cristã? Como que nós temos a nossa vida cristã amadurecida? Se nós não nos atentarmos para a palavra, se nós não dermos atenção à palavra do Senhor, como que seremos nós transformados? Esse é um alerta para a igreja atual. Glória a Deus. Obrigado por isso, Jesus. Aleluia. Verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Essa palavra, o autor está se referindo à lei dada no Antigo Testamento, a lei de Moisés, que segundo a compreensão judaica foi transmitida por meio de anjos. Ela foi entregue por meio de anjos, ela não foi escrita por anjos. Mas o autor está enfatizando em falar. Se essa palavra, falada pelos anjos, permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, nós vamos entrar para o 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aleluia, adorado, exaltado é o nome do Senhor. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Não tem escape. Eu estou falando com um crente aqui, talvez eu estou falando com a palavra do Senhor, talvez está falando com alguém que está afastado, com alguém que talvez nunca aceitou Jesus Cristo. Essa palavra é para crente, é para você também que não é. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se a mensagem dos anjos foi importante, se houve justa retribuição, justo juízo, quem dirá a mensagem de Jesus, a qual ele operou na cruz do Calvário? A mensagem da salvação, de uma tão grande salvação, que muitas das vezes nós temos sim negligenciado. Nós deixamos de congregar por meras coisas. Nós deixamos de cultuar. Alguns desse povo aqui, desses hebreus, estavam deixando de cultuar.
E nós deixamos de vir à casa do Senhor, porque às vezes alguém não falou comigo, às vezes porque eu não recebi uma visita. Não estou aqui para machucar ninguém, eu estou aqui para falar o que Deus mandou falar. Esse povo estava sofrendo grande perseguição. E nós vamos trazer para o Brasil? Nem perseguição nós sofremos, irmãos. Se alguém olha feio para a gente deixa de vir para os cultos. Oh, aleluia, Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Nós negligenciamos a salvação que o Senhor Jesus pagou com preço, e preço de sangue por nós. Nós deixamos de examinar a palavra, que é vida, que liberta, que transforma, que nos convence através do Espírito Santo, que nos convence através da palavra, e não nos atentamos para uma tão grande salvação. Nós nos esquecemos o preço que Jesus pagou lá na cruz do Calvário, porque qualquer coisa nos para, qualquer coisa nos desanima. Essa é a verdade da igreja atual. Aleluia. Aqui é clara, a resposta é: não escaparemos do juízo de Deus se rejeitarmos ou desprezarmos a salvação oferecida em Cristo. Isso aqui é a mensagem central, é o versículo central da mensagem de hoje. Então, negligenciar não significa apenas rejeitar abertamente. Também pode significar tratar a salvação com indiferença, descuido, falta de compromisso, ou deixar de dar a ela o lugar que merece. Não tem, nem haverá escape fora de Jesus. Muitas pessoas têm procurado vários lugares, vários caminhos. Há somente o caminho, o artigo definido que é Cristo. Muitas pessoas têm procurado refúgio em coisas que não é do agrado do Senhor, em seitas. Muitas pessoas têm abandonado a fé. Muitas pessoas têm se apostatado da fé. Porque a mensagem, a pregação, o evangelho é duro. É a verdade, mas é a verdade que nos confronta para nos libertarmos dia após dia. Jesus, ele falou comigo ontem. Se eu tenho uma devocional com Deus, ele fala comigo hoje. E amanhã ele vai falando, dia após dia ele vai falando. Ele vai nos moldando, ele vai nos transformando. Mas nós não queremos isso. Nós queremos um evangelho de oba-oba. Irmãos, essa palavra ela está cortando aqui primeiro. Eu não sou hipócrita. Aleluia. Engraçado que o pastor tem que vir em todos os cultos, né? E nós, acontece qualquer coisa, hoje eu não vou não. Nós temos essa mania de achar isso, né? Mas o anjo da igreja tem que estar presente em tudo, né, irmãos? Graças a Deus que o pastor Jocelyn é o pastor daqui, né? Aleluia. Meus irmãos, também pode significar tratar a salvação, indiferença, descuido, falta de compromisso, ou deixar de dar a ela o lugar que merece. Então não haverá escape fora de Jesus. Ele é o único caminho que conduz à salvação. Não tem outro meio de salvação. É necessário perseverar no caminho da salvação. Irmãos, vamos meditar nessa pergunta que está sendo feita para nós. Coloca no 3, por favor, versículo 3. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ter a convicção, a consciência de que fora de Jesus não há salvação. Vamos, 1, 2, 3.
como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia, essa palavra foi primeiro anunciada por Jesus. Ele veio cumprir a sua missão de resgatar a humanidade. Ele pregou, ele falou, ele alertou: arrependei-vos. Depois foi continuada pelos apóstolos, a igreja, e hoje a igreja precisa e está continuando. E deu continuidade a esse anúncio dessa tão grande salvação. Ou precisamos, ou estamos fazendo. Adorado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, Tu és fiel, Jesus. Aleluia, Jesus Cristo, Ele poderia muito bem não querer se entregar por nós. Foi voluntário. Ele quis se entregar por nós. Irmão, nós conseguimos entender isso? Sem ser parcialmente, mas profundamente. De que Jesus nos oferece uma tão grande, isso fala de intensidade, salvação. E é de graça. Porque Ele já pagou o preço. Aleluia, Jesus. Quem éramos nós? Quem era eu? Um dia nós levantamos a nossa mão e aceitamos a mensagem do Evangelho. Nós cremos. Nós damos maior atenção quando nós nos convertemos. Eu não sei se alguns anos atrás, meses atrás. Nós vimos a importância disso, porque alguém pregou para você, alguém pregou para mim, que fora de Jesus é inferno, sem Jesus é inferno, na certa. Andávamos de passos largos para o inferno, aceitamos a mensagem da salvação, aceitamos essa tão grande salvação em nossa vida. Mas e hoje? Como nós estamos tratando isso? Como que nós estamos cuidando disso? Como que nós estamos velando por isso? Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos. Só 2 que crê nisso? Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. A parte B vai falar do versículo 3. A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, que são os apóstolos. Versículo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Aleluia. Esse verso mostra que Deus, Ele confirmou a mensagem do Evangelho pelos apóstolos. O Evangelho é digno de total confiança, pois foi confirmado pelo próprio Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Palavra e salvação, irmãos. Não tem como cultivar, crescer, amadurecer a vida cristã sem a palavra de Deus. Não tem como crer na mensagem da salvação sem ouvir. Um dia nós ouvimos e continuamos ouvindo.
Essa tão grande salvação foi e é anunciada pela palavra e através da palavra. Eu separei essas duas palavras-chave, irmão, desses versículos, que é a palavra e a salvação. Porque ambas andam juntas. Nós ouvimos a palavra do Senhor um dia. E a fé cresceu em nosso coração, em nossa mente. E aceitamos essa palavra. Nós cremos na salvação que o Senhor Jesus nos ofereceu. Aleluia, Jesus Cristo. E eu torno a dizer, meus irmãos, santo é o nome do Senhor Jesus. Adorado, exaltado é o teu nome, Jesus. A palavra está conosco. E nós precisamos dar importância a ela. Nós precisamos dar importância a essa palavra de Gênesis a Apocalipse. E todos os dias nós lembrarmos dessa tão grande salvação que o Senhor Jesus entregou para nós, trouxe para nós, nos deu. E crendo de que um dia, essa é a convicção da igreja, de que Jesus voltará para nos buscar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu não sei se aí está quente, aqui está pegando fogo. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Eu não vou esticar mais. Vou ficar enchendo um saco de linguiça aqui. Mas eu quero fazer 2 convites especiais. Se tem alguém aqui nessa noite, talvez você não precisa nem vir aqui, irmão, se expor. Vai da sua vontade, da sua escolha. Você está negligenciando a salvação. E se Deus mandou eu pregar essa palavra, é porque você está negligenciando a salvação. O pastor começou a alertar, Deus usou ele para começar a alertar. Tem dias, muitos pregadores têm subido aqui. Então a igreja é de quem, irmãos? De quem é a igreja? Então quem fala é quem? É Jesus. Você está negligenciando a salvação porque você deixou de meditar na palavra. Você está esfriando, você está morrendo. Você está, é isso aqui, ó, de abandonar a fé de vez. Jesus, ele não quer que você pereça. Jesus não quer que nós pereçamos. Por isso esse alerta nesta noite para mim e para você. Esse alerta para a igreja do Senhor Jesus. Vai ter dias, irmãos, que nós não vamos querer estar aqui não. Isso é verdade. Vai ter dias que nós estaremos desanimados. Vai ter dias que nós estaremos fracos. Mas o que o apóstolo Paulo falou? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é sobre nós, é sobre quem está em nós, sobre quem está conosco. Só que independente disso, da condição, irmãos, não é o que nós somos, é a condição que nós passamos. E dependendo da condição que você ou eu esteja, o Senhor Jesus, ele tem renovo para a sua vida. Jesus, ele tem um renovo para a sua igreja. Dia após dia, ele tem isso para nós. Mas eu vou ficar de braço cruzado, esperando Deus descer lá do céu e mudar minha vida espiritual? Não. Isso depende de mim e de você. A busca é nossa, a busca é individual. Nós precisamos nos atentar. Voltar ao altar, foi pregado aqui na segunda-feira, congresso de famílias. Nós temos deixado o altar, nós temos abandonado o altar. E temos vivido as nossas próprias vontades.
Você que se encontra assim, medita aí onde você está. Jesus não deixou de te amar. Jesus não tira a salvação de ninguém. É nós que temos que nos atentar para isso. É nós que temos que dar atenção a isso. E você? Jesus te ama. Jesus me ama. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Obrigado, Jesus, o Senhor me ama. Ele me ama, Ele te ama. Essa tão grande salvação foi por amor. Você que está nessa situação, nessa condição, fale com Jesus aí que Ele tem algo melhor para você. Ele tem um renovo, Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem transformação. Esse é o Jesus a quem nós servimos. E se tem alguém aqui nesta noite que está desviado, afastado, desviado dos caminhos do Senhor, se por um motivo você se desviou, olha só o alerta, irmão, olha só o perigo que aleluia, você está correndo. Você deixou de buscar por alguma circunstância, não sei, você sabe. Você negligenciou em algum momento da sua vida. Mas não é tarde, a oportunidade é hoje. Amanhã nós não sabemos, acaba cada dia o seu mal, mas hoje, a salvação é hoje, para mim e para você. Tem alguém aqui nesta noite que quer reconciliar ou aceitar Jesus e deixar de negligenciar essa tão grande salvação? O pastor vai orar por você. Se não tem, que Deus, com a sua infinita de misericórdia, te dê mais uma oportunidade. Porque Deus é fiel. Essa foi a palavra, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. Por causa que Jesus, Ele sabe da urgência da igreja. A igreja é dele, então Ele fala do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e a palavra que Ele quer. Que nós venhamos. Coloca no 3, por favor, de novo. Esse versículo é lindo demais, irmãos. Ele queima no meu coração. É porque está alertando primeiro a mim, né? Como escaparemos nós? Tem escape, irmãos? Se nós negligenciarmos a salvação? Tem escape? Não tem. Se não atentarmos para uma tão grande salvação. Então que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração. Que nós venhamos nos atentar todos os dias para essa tão grande salvação que o Senhor Jesus deu para mim e para você. E eu agradeço essa oportunidade. Amém, meus irmãos? Amém, irmão? Paz do Senhor.